Na procura pela melhor alternativa na hora de dimensionar sua rede, muitos clientes priorizam a densidade de portas e, desta forma, optam por equipamentos modulares de grande porte, que por vezes ficam subutilizados. A descentralização das redes é uma opção de ótimo custo-benefício e permite uma cobertura mais otimizada. Pensando nesse tipo de solução, bem como no dinamismo e flexibilidade que o mercado ISP precisa, estamos lançando mais um modelo de OLT compacta. Além dos dois modelos de OLT que vocês já conhecem, a OLT de 4 portas e a OLT de 8 portas GPON, agora a Datacom conta com um modelo de 16 portas, que é este aqui que vocês estão vendo aqui na mesa. Fica atento, vem comigo agora para conhecer detalhes do equipamento. Olá pessoal, eu sou o Douglas Cruz, engenheiro de vendas na Datacom. Se você não está inscrito no canal, já aproveita para clicar aqui no botão de se inscrever e também já marcar para receber as notificações e dessa forma não perder o lançamento de nenhum vídeo. Aproveita também para seguir a Datacom nas redes sociais. Mas vamos ao que interessa. Hoje estamos aqui com a OLT DM4615, que é uma solução compacta e com um ótimo custo-benefício para prover serviços FTTX. Como eu já estou com a OLT em mãos, vamos aproveitar para dar uma explorada nas características mecânicas do equipamento. O primeiro ponto que eu vou chamar a atenção é o design. Quando eu falo que ela é uma OLT compacta, é disso aqui que eu estou falando. É um modelo standalone de 1 U de altura, que alguns chamam de pizza box. Densidade de portas dimensionada para ocupação mínima em um rack de 19 polegadas. Falando em portas, vamos dar uma olhada nesse quesito. Em termos de portas, a Datacom mantém a mesma linha adotada nas OLTs DM4610, mesclando junto com as portas GPON uma densidade alta de portas Ethernet, fazendo com que a OLT também possa ser visto como um switch metro. Vamos dar uma olhada, começando pelas portas GPON. Reparem aqui, a gente tem 16 portas PON no equipamento, essas portas em conectores SFP. Aqui a gente pode conectar módulos B+, módulos C+. Cada porta dessa suporta até 128 clientes, ou seja, vezes 16 aqui, a partir de agora a gente tem 2048, né? Que é o dobro da capacidade que tinha na OLT anterior, que era de 1024. Além dessas portas de PON que vocês viram, a gente tem mais 4 portas 10100 Ethernet em RJ45. E um diferencial muito importante que fica aqui o destaque para as 4 portas de uplink 10 GB que a gente tem nesse equipamento. Se vocês lembrarem, no 4610 a gente tinha apenas 2 portas de uplink 10 GB. O que é interessante falar sobre isso? A gente consegue um tráfego na capacidade máxima em todas as portas de acesso e isso não vai ter gargalo. É sem oversubscription com essas 4 portas de 10 GB, dando aí um uplink de 40 GB para a nossa OLT. Além das portas de dados que a gente acabou de ver, a gente tem também aqui mais 2 portas, 2 conectores RJ45. Uma delas serve aqui a porta MGMT para a gente conectar a gerência out of band, bota aqui um IP, né, a gente consegue conectar, e a outra uma porta de console, onde a gente coloca o cabo serial para poder acessar aqui então um emulador de terminal e configurar localmente o equipamento. Ainda na parte frontal do equipamento, a gente encontra aqui mais 2 slots que são para as fontes de alimentação. Nesse equipamento especificamente, a gente tem um setup com uma fonte DC e uma fonte AC. Estes são os 2 modelos de fonte que o DM4615 suportam, e aí fica a flexibilidade para o cliente optar pelo cenário que melhor convir. Então você pode colocar 2 fontes AC, 2 fontes DC, ou uma fonte DC e uma AC, como a gente está vendo aqui nesse equipamento. Vamos dar uma olhada agora na parte traseira do equipamento. Na parte traseira, então, além das 2 entradas aqui de alimentação para a fonte AC, que acabamos de ver, a gente tem aqui nessa parte o módulo de ventilação do equipamento. Este módulo de ventilação ele foi otimizado e já podemos perceber umas diferenças em relação ao DM4610. O primeiro ponto é que com ele acoplado, ele fica para dentro do chassi. Para quem lembra, o 4610 tinha uma parte sobreposta aqui na mecânica. O segundo ponto é que o fluxo de ar mudou. No 4615, o fluxo é front to back. Ou seja, o fluxo agora vem da frente para a parte traseira. Inclusive, esse conector vermelho que vocês estão vendo serve para indicar que o ar quente sai pela parte traseira do equipamento. Lembrando que esse módulo de ventilação é hot swap, assim como no 4610. Então a gente pode remover e inserir ele com o equipamento em operação. O fato desse equipamento ser compacto, aliado a esse sistema de ventilação inteligente, permite com que este equipamento possa operar em ambientes com temperaturas de 0 a 65 graus. Ou seja, vocês podem perceber que este equipamento tem uma proposta de ser bem robusto. Apesar de uma arquitetura standalone, ele possui elementos que garantem uma alta disponibilidade da rede do ISP. Características como, por exemplo, fonte redundante, fã modular, temperatura estendida, ampliam as possibilidades de utilização da OLT, mesmo em ambientes não tão favoráveis. Falando agora de algumas funcionalidades que temos no DM4615. Assim como as OLTs anteriores, bem como os nossos novos switches, este equipamento também roda o sistema operacional Datacom, o DMOS.
O DMOS por si só já é um conteúdo riquíssimo que valeria um vídeo exclusivo. Mas o que é interessante reforçar aqui no vídeo é que o fato de termos uma plataforma de software unificada permite com que funcionalidades implementadas se mantenham compatíveis e dentro do mesmo padrão de qualidade. Para a parte de GPON do equipamento, por exemplo, o DM4615 já conta com todas as funcionalidades implementadas nas OLTs anteriores, desde questões óbvias de compatibilidade com os padrões ITU-T G984 e ITU-T G988, até funcionalidades de configuração como o autoprovisionamento, permite configurar as ONUs automaticamente. Basta conectar a ONU no ramo PON e o equipamento já envia os profiles padrões sem precisar configurar individualmente cada ONU. Para a parte de switching do equipamento, como falei no início do vídeo, a OLT Datacom é um switch Metro Ethernet com portas GPON. Este hardware, por exemplo, tem uma capacidade de computação de 148 gigabits por segundo. Essa capacidade permite um tráfego com velocidade máxima em todas as portas sem oversubscription. É um switch non-blocking. Tudo isso com funcionalidades de mercado implementadas no DMOS, tais como Q-in-Q, XSTP, que são os padrões Spanning Tree, proteções de topologias em anel como EAPS, RPS, Link Aggregation, tráfego multicast otimizado com GMP, entre outras funcionalidades. Para a parte de gerenciamento, podemos setar um IP tanto na interface Out of Band, que vimos na mecânica do equipamento, ou então colocar um endereço IP em uma VLAN e acessar a caixa pela rede de dados. Fato é que a OLT conta com protocolos de mercado como Telnet, SSH, agentes SNMP, bem como interface XML compatível com NetConf. Tudo isso permitindo uma flexibilidade na hora de fazer o monitoramento e troubleshooting na rede. Além disso, você pode inserir a OLT DM4615 no nosso software de gerência, o DMView, que é o mesmo software que a gente pôde acompanhar no vídeo de provisionamento GPON via DMView. Se você não viu, dá uma olhada aqui no card. Enfim, pessoal, essa é a nossa OLT Datacom, a OLT DM4615, uma OLT compacta, robusta e com o DMOS. Permite aí uma infinidade de aplicações, desde redes locais na ideia de redes POL, Passive Optical LAN, até redes externas para cidades digitais. E principalmente a entrega de serviços Triple Play, dados, voz e vídeo, para o usuário final, que é a aplicação dominante no caso dos ESPs. Como de costume, eu vou deixar aqui embaixo os links para que vocês possam encontrar maiores detalhes técnicos. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o nosso suporte ou deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado e até o próximo vídeo.